Oi pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales. Quem foi o Tales? Tales foi um filósofo, matemático, engenheiro, astrônomo e homem de negócios. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Ele nasceu na cidade de Mileto, na Grécia, por volta do ano 623-624 a.C. Durante a sua vida, ele buscou entender de forma racional os fenômenos da natureza e as razões de existência da humanidade, e é considerado um dos primeiros filósofos do Ocidente. Conta-se que o faraó pediu a Tales, quando ele estava no Egito, que calculasse a altura da pirâmide de Quéops, coisa que ele fez usando apenas geometria, sem precisar subi-la. Vamos falar então um pouquinho do teorema que leva o seu nome. O Teorema de Tales nos diz que um feixe de retas paralelas, cortadas por retas transversais, formam segmentos proporcionais. No desenho que vocês estão vendo, as retas R e ST são paralelas. Elas estão cortadas pelas retas MN, que são transversais. Vamos então dar nomes aos pontos em que as retas se encontram. De acordo com o teorema, a distância do ponto A até o ponto B, dividido pela distância do ponto D até o ponto E, é igual à distância do ponto B até o ponto C, dividido pela distância do ponto E até o ponto F. E isso também é igual ao comprimento de A até C, dividido pelo comprimento de D até F. Nós temos outras maneiras também de escrever essas proporções. Por exemplo, se trocarmos a distância do BC com a do DE, a igualdade ainda continuará valendo. Tá, mas como eu vou usar isso tudo? Vamos então fazer um exemplo com números. Agora nós sabemos os tamanhos dos segmentos. AB, que mede 5, dividido por DE, que mede 15, é igual a BC, que mede 10, dividido por EF, que mede x. Qual que é o objetivo disso? Achar o valor de x. Para resolver isso, nós multiplicamos cruzado e igualamos os dois resultados. Ou seja, 5 vezes x é igual a 10 vezes 15. 10 vezes 15 dá 150, então a gente tem que 5x é igual a 150. E por fim, passamos o 5 dividindo para o outro lado e encontramos que x é igual a 150 dividido por 5, que dá 30. O valor de x então é 30. Tá, mas e a pirâmide? O que ela tem a ver com o Teorema de Tales? A história tem várias versões. Uma delas é que o Tales esperou até certa hora da manhã de um dia ensolarado e percebeu que sua sombra era do mesmo tamanho de sua altura. E assim ele concluiu que, se ele medisse a sombra da pirâmide naquele instante, ela seria do mesmo tamanho da altura da pirâmide. A ideia usada por Tales foi de que existe uma razão entre a altura de um objeto e a sua sombra, e que no mesmo instante do dia, essa razão era a mesma para objetos diferentes. Ou seja, a altura da pirâmide dividido pela sombra da pirâmide seria igual à altura do Tales dividido pela sombra do Tales. E com isso a gente pode fazer os exercícios da primeira semana do PET de vocês. Então, bora lá!